maravilhosas! Estamos aqui em mais um programa Guardiãs do Lar. Que delícia estar com vocês! Sabe que esse programa vem primeiro no coração de Deus, direto para sua casa. Então eu quero te agradecer por mais um programa, estar entrando aí na sua sala, no seu quintal, no seu quarto, talvez na sua cozinha, porque estamos juntas aqui para aprender mais da palavra, para falarmos mais do amor de Jesus e entender o que de fato é ser uma guardiã do lar. E o programa de hoje está muito especial, porque a minha convidada tem muito a nos ensinar, a ultrapassar desafios, a entender qual é o chamado de Deus e depois eu já chamo ela, tá bom? Então vamos lá para o nosso momento de meditação? Está preparada? Então pega a sua Bíblia aí e hoje vai ser baseado lá em Gênesis. Gênesis 2, versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que nele há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, ele tinha feito, descansou nesse dia e toda a obra que tinha feito. Um elemento na Bíblia que nos mostra muita plenitude é o número 7. Ele diz respeito à completude, finalizações e inteireza. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem costume de terminar aquilo que você começa? Ou você tem um velho hábito, um hábito que vai lá desde o começo, começa a ler um livro e não termina? Comece a empreender, para na metade. Comece a arrumar a cozinha, quando vai ver, vai logo passar, quando vai ver, não terminou a cozinha. Como que está isso na sua vida? Vamos ser inteiras em tudo que fazemos? Vamos? Veja que alguns dos muitos exemplos são a obra da criação. Foi concluída em 7 dias. Presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês, que interessante, ó. Com o estabelecimento do descanso no sétimo dia, que está escrito lá em Gênesis 2, 2 e 3. A festa do tabernáculos durava 7 dias também, lá em Levíticos 23 e 34. O profeta Elias pediu por 7 vezes que visse um sinal de chuva e ele voltou com notícias positivas lá na 7ª vez. Se você quiser saber dessa história, está lá em 1 Reis 18, 43. E na visão de João, teve relatado em Apocalipse, havia 7 anjos para tocar as trombetas. Durante esse programa, eu quero falar com você sobre a plenitude e finalizações que vivemos em nossas vidas e como Deus deseja este lugar de inteireza para nós. Você já parou para pensar que o Senhor nos fez completas? Como assim, Lígia? Porque eu preciso estudar, eu preciso crescer, mas minha linda, deixa eu te falar, você nasceu completa. Você já tem tudo aquilo que precisa para seguir, para viver a plenitude do Senhor. Amém. E aí eu chamo aqui a atenção para você que é casada. Muitas de nós colocamos tanta expectativa no nosso marido, tanta, porque ele vai me completar, porque ele vai me preencher. Já teve assim alguém? Já pensou assim? Então, deixa eu te falar, você já é completa. Quando seu marido vier, o seu namorado vier, ou a sua companheira, talvez seja um homem que está nos assistindo, é para complementar aquilo que já está completo. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele não faz nada pela metade. Talvez você está aí do outro lado da tela pensando, quando é que vai chegar a minha vitória? Quando será que a minha cura será completa? E eu quero te dizer que será completa, porque já foi, já aconteceu. Só precisa acessar e crer. O quanto que você está crendo nisso? Eu sei que as adversidades da vida tentam nos impedir, tentam nos paralisar, tenta nos desanimar e falar, não adianta para mim, acho que o negócio é ficar quieta mesmo, eu não tenho cura, meu casamento não tem saída, os meus filhos não têm jeito. Ei, o Senhor, aquele que iniciou uma boa obra, é aquele que vai completá-la. Amém. Amém? Então vamos lá. Desde o princípio havia um plano original estabelecido para cada um de nós. Ao passo que vivemos com tudo, colocamos sobre nós cargas, atmosferas que são de outras pessoas e não somente nossas. Então, torna-se necessário restabelecer um lugar de plenitude em nossa caminhada, para que possamos concluir o que foi entregue a nós. Existem batalhas, existem lutas, adversidades que não é para você assumir. Sabia disso?
Ah, mas eu quero ajudar, eu sou uma pessoa que quero contribuir. Será que essa guerra é realmente sua? Será que você está assumindo uma guerra que é realmente para você assumir? Porque existem coisas que o Senhor quer que você lute. E com você tirando o foco da sua vida, muito provavelmente na luta de outra pessoa, vai ficar pesado demais para você carregar os seus e o problema do outro. Ainda porque, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você sabe, você não tem a solução. Quem tem a solução é o Senhor. O que você pode ser é um canal de instrumento, um instrumento nas mãos de Deus. Alguém que leva o amor dele, mas somente. E isso tem que ser muito leve. Esse é o lugar de operação em que nós nos movemos com alegria naquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês muito pessoal. Há muitos anos atrás, eu não gostava do meu jeito de falar. Você acredita? Do meu jeito de me expressar. Porque eu queria muito ser alguém que eu não era. Então havia uma briga muito grande, muito insistente, para eu me tornar alguém que eu não nasci para ser. O Senhor quer que você aceite a sua forma, aceite o seu jeito, aceite sua espontaneidade, ou aceite se você é mais introvertido. E a partir daí, Ele vai lapidando você como um diamante. Então, nesse programa, a plenitude você vai encontrar aceitando aquilo que Deus tem para você. A história Amém. da vizinha que está lá na rede social ou que está no, sabe, o gramado sempre parece mais verde. Entenda isso. Não, talvez você não está vendo, talvez não, você não está vendo os bastidores. E todos sofremos, todos passamos por lutas, todos passamos por adversidades. E quando vamos ver, fala, meu Deus, olha, ufa, até que eu superei. E quando você olha para uma pessoa, você fala, nossa, não é que essa pessoa superou? Então, pare de se comparar. A comparação limita a criação. A comparação limita a sua imaginação. A comparação te limita e não deixa você viver aquilo que Deus tem para você. Para que você entenda qual é o seu lugar de plenitude e inteireza, nós vamos falar aqui 3 pontos que precisamos considerar. O primeiro dele é o quanto somos conectados à nossa verdadeira essência, como eu acabei de falar. Existe uma versão original minha e uma versão original sua. Quando Jesus veio aqui, Ele não veio apenas para salvá-lo, mas para reconciliar a mim e a você no plano original dele para nós. A plenitude diz respeito à essência que cada um de nós carrega. Qual é a essência que você carrega? O primeiro chamado é ir profundo à sua alma a fim de entender o que coloca em um fluxo para produzir e não drenar suas energias. Existem situações na vida, presta atenção que eu vou falar, que você pensa, mas isso é bobeira, isso não tem nada a ver. Mas ela veio só para tirar o seu foco e a sua energia de algo extraordinário que Deus estava preparando para você. Amém. Sabe, eu quero te falar, existem algumas amigas que vão falar da vida do outro, algumas amigas que vai reclamar demais da vida. Isso é uma distração para você. Então, nesse programa, eu quero te pedir, procure ouvir o que o Espírito Santo tem para te falar. Ele vai apresentar pessoas que vão te ajudar, te conduzir, porque estão no caminho. Eu não sei porque eu sinto muito forte de falar para você que está aí do outro lado da tela, sabe? Toda vez que você vai na casa de uma amiga, avalia como você volta. Você volta estressada, você volta cansada, você volta feliz, esperançosa, você volta animada. Às vezes é até um confronto, porque a pessoa vai falar algumas coisas para você que precisa ser dito, mas no fim você se sente encorajada a mudar. Como você se sente? Depois desse encontro, analise isso. Isso é um mergulhar na sua alma. Isso é encontrar a plenitude. E aí você vai trilhar. Existem amizades que são tóxicas e nós precisaremos nos afastar. E está tudo bem, fica tranquilo. O segundo ponto é que precisamos encontrar o nosso céu, que é o nosso lugar de autoridade. Em Efésios 2:6, a palavra diz assim, ó, que todos nós estamos assentados nos lugares celestiais e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais de Cristo Jesus. Então, quando falamos do meu céu, estamos falando de uma porção espiritual que está reservada a nós. O meu céu é o lugar da sua jurisdição em que você governa.
A minha convidada aqui, ela vai falar sobre algo que ela tem propriedade, ela governa sobre isso. Qual é a sua jurisdição, mulher? Talvez o seu lar está precisando de alguém novamente no governo da sua casa. Talvez nos seus negócios, nas suas finanças. Talvez no cuidado do seu corpo, no cuidado da sua autoestima, do seu cuidado emocional. E vamos lá, e o último item, para que alcancemos a plenitude, representa o número 7, é a alta performance. Ele diz respeito à nossa produtividade, multiplicação e potencialização dos seus talentos, fazendo com que eles expandam e cresçam. Então você precisa encontrar aquilo que ama fazer, para o qual existe um talento, e então multiplicá-lo, como a parábola contada por Jesus lá em Mateus, que é a parábola dos talentos. O que você gosta de fazer, mulher? Você gosta de vender? Ai, Lígia, não gosto de vendas, então vamos quebrar um paradigma, porque sem vendas o negócio não vai, tudo é vendas. Mas você gosta de fazer um bolo? Você gosta de fazer uma mesa posta? O que você gosta de se relacionar com as pessoas? Você gosta de ouvir as pessoas? Você gosta de deixar as pessoas mais bonitas? Deixar os ambientes mais bonitos? O que você gosta de fazer? É a partir daí que o Senhor quer multiplicar o seu talento e flua nele. Mergulhe nele. Você não tem que ser igual sua mãe, sua avó, sua tataravó, sua tia. Você tem que ser igual àquilo que Deus sonhou para você. Mas para chegar ao lugar de plenitude é necessário barrar o quê? A comparação, como eu já falei. Hoje vivemos um momento de enorme descontentamento das pessoas com as suas próprias essências, considerando o padrão dos outros. Mas quero dizer que você tem o padrão original e precisa considerar somente a ele. Precisamos honrar o que carregamos e, em vez de desejar lugares emocionais, espirituais e físicos que não são aqueles reservados para nós. Assim como o produto de uma árvore é o fruto, e esse pode receber nutrientes se ela tiver uma boa raiz. A nossa raiz é a nossa essência e o nosso original que nos permite frutificar o nosso propósito. Em Lucas 6,44 diz: porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham ervas dos espinheiros. Então, quando uno o meu projeto original à essência, ao meu lugar de autoridade e à minha performance, eu sou uma pessoa plena. Deu para entender? Vou repetir. Qual é o projeto original que Deus te fez? Junta esse projeto original com a essência, qual é a sua essência, o seu lugar de autoridade e a sua alta performance, que é a produtividade, aquilo que você faz muito bem, que você faz com mais leveza. Aí, juntando tudo isso, você vai para um lugar de plenitude. Plenitude que o Senhor fez e te formou para ser. Minha linda, não é para te pôr peso. Esse programa é para te trazer leveza, que você pode fluir exatamente como você é, aonde Deus te colocou para ser. Tá bom? Então vamos juntas, comente depois comigo lá no canal do YouTube, quando você assistir por lá, o que você está achando dos nossos conteúdos. Aceitamos também sugestões de convidados para trazer aqui, mas lembre-se, você é exatamente aquilo que Deus sonhou, só flua nessa sua plenitude. Lígia, eu estou perdida, nem sei quem eu sou, eu estou passando por um momento desafiador. Se apegue a Ele. Aprofunde as suas raízes, que os frutos virão naturalmente, tá bom? Então eu te espero. Agora nós vamos tomar uma água e eu te espero depois do intervalo para a gente contar um pouco a história desta mulher impactante e maravilhosa. Vocês vão conhecer. Tchau! Então, maravilhosa, para o nosso intervalo, e eu quero apresentar para vocês a minha convidada especial, aquela que me veste, aquela que é nossa parceira aqui no programa. Eu estou sempre falando dela aqui para vocês, e eu sei que tem vocês também que vão lá na loja.
E eu quero que vocês conheçam a história dessa linda mulher loura, maravilhosa. Loura de nascimento. Loura natural. Natural. Hashtag só que não. E tá tudo bem. Vani Ellen, que alegria te receber nessa mesa, Obrigada. desse programa. Amém. Quero começar agradecendo, assim, que eu sei que a sua agenda é desafiadora, mas você conseguiu reservar esse tempo para nos contar um pouco dessa história, derramar algo muito poderoso que Deus tem na sua vida. Amém. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, meninas, por sempre estar nos recebendo com muito amor e carinho na casa delas, né? Graças a verdade. Deus. Sempre abrindo a porta para nos receber cada convidado que passa aqui, a Lígia, e tá trazendo mais de Deus para dentro do lar de cada uma. Exatamente. Vani, obrigada. E vamos começar então Vamos. com aquela pergunta que eu gosto de começar. Quem é a Vani Ellen? Eu sou a Vaniela, filha amada de Deus. Ai, que linda, isso mesmo. Né? Bom, eu sou casada há 18 anos com o Marcelo, estamos juntos há 21 anos, sou mãe de 3 filhos, tenho gêmeos com 15 e a Juju com 14. Uau. Empreendo no ramo de vestuário feminino e infantil. Que legal. Vani, você sempre quis empreender? Não. Não? Como que começou essa história na sua vida? De verdade, eu sempre quis ser mãe. Sério? Juro, eu desde de menininha eu me via mãe. O que eu sonhava para mim era que eu ia casar, ter minha casinha e ter meus filhos. Era isso que você sonhava? Era isso. E aí, primeiro ponto que Jesus trouxe no meu coração hoje para falar aqui é que hoje eu tenho 3 filhos adolescentes, né? E a visão deles para o mundo é diferente da minha, né? São tempos diferentes. Total. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para quem é mãe é: a gente não pode achar que os nossos filhos são o nosso xerox. Né? Eu tenho 2 filhos aí que estão se preparando. Já começou, anota o código aí. Os nossos filhos não são os nossos xerox. Não são. Eu tenho 2 filhos que estão sonham para ir para fora, se preparando para ir para fora. Uma filha que sonha em ser médica. Então, meu sonho era ser mãe. E tudo bem. Então, o que não pode é a gente achar que assim, que é uma receita de bolo. Que o que os nossos pais fizeram para nós e deu certo, ótimo. Se não deu, vamos mudar a história. Mas mesmo que tenha dado certo, eu não posso replicar 100% na minha casa. Né? Claro que eu vou usar uma coisa ou outra, mas assim, nós estamos em outros tempos. Né? E como que isso, o que você falou é muito sábio, porque era outra tecnologia. Exato, era tudo diferente. A nossa, por exemplo, a nossa geração, sou um pouco mais velha que você, mas a nossa geração não tinha acesso às informações como eles têm. Com tanta rapidez, né? Então, assim, primeira coisa é isso. É a gente amar, cuidar, zelar, estar sempre atenta, né? Ser uma mãe sempre atenta a tudo. Mas entender que o que funcionou com a gente era num tempo. Hoje é outro. Nossos filhos têm uma outra mentalidade, né? Vani, e como que, assim, já que a gente está entrando nessa parte da maternidade, a mãe que está ali do outro lado ouvindo a gente conversar, ela faz para compreender isso? Porque eu vou falar por mim, tá? Eu tive que lidar com isso, meus filhos são mais velhos, até inclusive jovens já. Você olha e fala, peraí, que escolha é essa que essa pessoa está fazendo? É meu filho. Eles dormem de um jeito e parece que acorda outra pessoa. Já aconteceu isso na sua casa? Já, os gêmeos já estão com 15, a Juju faz 14 agora, semana que vem. Então, é assim, é muito rápido. Muito rápido. Eles dormem, parece que o nosso bebê e acordam. Oi? Quem é o senhor? Quem é você aqui no meu lar? É verdade. Mas Passa assim, muito rápido. E a gente só consegue com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Só. Porque assim, eles têm a personalidade deles e nós a nossa. Então, para não haver esse conflito, é muita oração. Muita oração. Vani, e os meninos seus são diferentes, assim, que choca com a sua personalidade? Os gêmeos, eles são idênticos, né? São univiterinos, são da mesma placenta, porém a personalidade é completamente diferente. Ele é mais comunicativo, ele fala mais. Nossa, abraça e beija. Se ele tivesse aqui no programa, ele ia estar dando entrevista. Ai, que lindo! Ia adorar ter ele aqui nessa mesa, sentado com a gente. Ele adora falar. O outro, ele já é mais quieto, pouco. Mamãe, um é o papai. Exato. É. O Gustavo, eu me vejo nele. O que fala. O que fala.
Eu me vejo nele. Em casa tem uma célula, né? Um grupo da cidade às quarta-feira, e ele participa, e ele fala no estudo, eu falo, gente, esse é a mãe. E o outro E mais o Guilherme é introvertido? mais quietinho, porém mais carinhoso, mais do apego. Ele abraça mais, ele beija mais, ele fica toda hora encostado. Então, assim, cada um tem a sua característica. E dentro disso, um outro ponto é, a gente fala com o filho, com cada filho de uma forma. Você faz isso? Faço desde pequeno. Desde pequeno? Juju é tratada de um jeito, Gustavo é de outro, Guilherme é de outro. Equidade, que é isso, né? Isso é porque- muito sábio. Porque a gente, como é gêmeos, a gente teve que tomar mais esse cuidado ainda. Porque senão você acaba achando que é um Tudo igual. bacião, tudo igual. E não é. Linha de produção. É, cada um tem a E sua você queria identidade. gêmeos? Não, eu nem sabia o que Foi era seu gêmeos. primeiro. Foi bem no primeiro. Foi. Eu comecei a namorar com 15 anos, casei com 18. E como eu casei, graças a Deus eu casei com uma pessoa maravilhosa que também tinha o mesmo pensamento que o meu, de ser pai. Então deu super certo. Então eu casei e falei, já quero ter filhos. E Logo em seguida você engravidou? levou 2 anos e pouquinho para eu engravidar dos gêmeos. Mas também já veio 2. Isso, mas eu brinco que foi de tanto eu brigar com Deus. É mesmo? Como assim? Eu falava, Deus, eu quero ter filho, eu quero ter filho. Todo mês eu tava batendo lá na porta do céu. Cadê, Senhor? Eu tô me Cadê? esforçando. Né? Todo mês eu tava lá batendo na porta do céu. Aí Deus falou, meu Deus, Eu tá vou bom. mandar 2 Vou mandar 2. E você não sabia que era gêmeos? Não sabia. Aí eu descobri que eu tava grávida, foi aquela festa. Aí fiz a primeira ultrassom, passou 1 mês, 2, 3, fiz a ultrassom do terceiro mês. No 5º mês a gente faz aquela morfológica, Sim. lembra que conta os dedinhos, tudo? E eu lá deitada na clínica, meu esposo sentadinho aqui do lado, eu fiquei olhando. 2 nenezinhos, um de cabeça para baixo, um de cabeça para cima. Oh, de bonitinho. Você conseguiu olhar? Eu pouco falante, Ah, né? eu Falei, imagino. nossa, o aparelho daqui é moderno. Mostra o nenê por 2 ângulos. Não acredito. A médica, 2 ângulos? 2 ângulos o quê? Eu falei, cabeça pra cima, cabeça pra baixo. Aí ela falou, não, são 2. Meu marido falou pra ela, 2 o quê? Ela falou, são 2 nenéns. Até então vocês não tinham Não, feito. eu já estava com 5 meses, era a minha terceira ultrassom e não tinha aparecido, estava um atrás do outro. E o batimento cardíaco? Só pegou De de um. um. Com 5 meses que eu descobri que eram 2. E daí ali já descobriu até que era menino. Sério? Já saí E com o 2 coração, qual foi a menininhos. sensação? Você consegue lembrar? Óbvio, né? Que lembra. Faz tempo, mas consigo, né? Eu fiquei assustada. Eu imagino. Nossa, eu queria ser mãe. Mas 2. Dose dupla, assim. Mas aí saí dali, fui me acalmando. Na época era fita cassete, que Sim. nós levávamos na clínica. Ah, eu lembro. Cheguei em casa, fomos assistir de novo a ultrassom para ficar vendo os 2 bebezinhos. E ali, nossa, foi muita alegria, né? Ah, eu imagino. Foi assim, um sentimento de muita gratidão a Deus. Ah, eu imagino. Mesmo de, consegui. O maior Ai, sonho que da minha vida, delícia. consegui, ainda vou ter 2. Olha só. E o Marcelo mesmo, emoção. Ficou radiante, né? E são os primeiros gêmeos da nossa família, então, assim, foi Uau. novidade para todo mundo. E o parto foi normal, cesárea? Não, foi cesárea. Cesárea. Foi cesárea. Foi tranquilo? Tranquilíssimo. Chegou o fim da gestação? 39 semanas. Olha que bênção. Belezinha. Nossa, uma bênção. E aí, quando o gêmeo estava com 7 meses, eu engravidei da Juju. Isso que eu ia perguntar, porque parece trigêmeos, né? A Juju nasceu, o gêmeo estava com 1 ano, ou é 1 ano e 4 ou é 1 ano e 5 meses. Mas você queria? Ou escapou? Deu uma escapadinha. A Juju foi. Ela é um encanto de menina. De menina, verdade. Nossa, Um doce. Um orgulho de filha, mas ela veio de brinde. Ela veio de brinde. Veio. E você operou ou você Marcelo. ainda... não chega, né? Tá bom? Você quer Com 3 meses de gravidez da Juju, ele foi e operou. Operou. Ele falou, não dá, é muita coisa, eu acabei me atrapalhando com o medicamento e Juju veio. Vanis, então ficou 3 bebês. Era 3 bebês. 3 bebês. Era. Como que você conseguia dar conta? Olha, pra mim foi muito tranquilo. Porque você queria ser mãe. Exato. Você estava já no treinamento para ser mãe. Porque aquilo era o meu sonho. Ai, que delícia. Então você Entende? estava vivendo isso. Eu estava realizada, né? Uau. Eu fiquei em casa, eu cuidava dos 2, uma baita barriga enorme. Uma baita barrigona e cuidava dos 2, eu achava aquilo o máximo, sensacional.
Só que aí foi passando o tempo, é claro, né? E eu realizei esse sonho. E aí passou 1 ano, 2, 3, as crianças foram crescendo, começou a me dar um sentimento de como se eu não tivesse um valor para a sociedade. Entendi. Eu sei como é isso. Vocês sabem o que é isso, meus amores? É como se eu não tivesse um valor mais na sociedade, porque eu não Aham. estava trabalhando, né? E aí eu falei, começou a despertar esse outro lado, né? De novo, a vontade de voltar a trabalhar, né? Você parou de trabalhar na gestação? Eu parei, porque aí fui cuidar dos gêmeos, depois logo veio a Juju, então eu fiquei 6 anos sem trabalhar. Entendi. Bastante tempo, né? Bastante. Bastante. Porque eu trabalhava na época como balconista de farmácia. Aham. Foi a única coisa que eu trabalhei na minha vida antes de empreender. Eu era balconista de farmácia. Então, o que eu ganhava para pagar alguém para olhar 3, Não compensava? não compensava. Nem pagava, né? Praticamente, se parar para pensar. Então, não compensava. E aí, Marcelo ficou ali, né, suprindo, mesmo assim, foram passando os tempos, as crianças foram crescendo, aí a gente começou a ficar apertado financeiramente. Entendi. Porque assim, era muita despesa para uma pessoa só, né? Então, nós éramos em 5 para uma pessoa, né, suprir tudo. E aí, nós ficamos apertados. E um dia, eu conversando com uma prima minha, ela falou para mim, por que você não vende roupa? Olha que interessante. Aí eu falei, vender roupa? Mas como assim, né? Eu não sei, eu nunca tinha ido comprar roupa. Ela falou, olha, a minha cunhada, ela tem uma loja em São José e eu vou conversar com ela, se ela não te ajuda. E graças a Deus, Essa mulher me te ajudou. E aí fica um outro apontamento, né, que Jesus trouxe no meu coração. A gente sempre pode estender a mão para alguém. Olha que lindo. Né? A gente sempre pode ajudar, porque às vezes a gente acha que o que a gente sabe é pouco, mas às vezes a mulher, a pessoa que está ali do nosso lado, ela só precisa de um empurrãozinho. É o multiplicar, né? Que eu falei na primeira parte. Então, o que você é boa? Você é boa nisso? Então, sem bora medo, multiplicar. Sem medo, né? Nossa, Medo de interessante. reter. E ela, sem me conhecer, falou, não, ajudo, claro. E ela foi e marcou comigo e nós fomos por umas 5, 6 vezes. Ela me acompanhou para escolher as peças. Olha que interessante. Ela te mentoreou mesmo. Exatamente, né? Ela me ensinava, na época eu não falava assim bonito assim, mas é exatamente isso. Né? Pegou na sua mão, né? Exato. Que lindo Ela me isso. ensinou a pescar, eu tenho muita gratidão. E aí depois ela falou, agora você anda com as suas perninhas. E aí eu comecei a comprar roupa, e aí eu trazia, né, roupa de São Paulo, e colocava num carrinho. Tipo carrinho de feira? Tipo carrinho de feira mesmo. E aí eu saía, batendo palma. Eu sentava e fazia uma lista de quem eram minhas possíveis clientes. Olha Então, aqui, para então você... esse programa já está sendo dicas para você que quer empreender. A Vani veio aqui ensinar a gente, fala. Para começar, de qualquer coisa que você for vender. Eu vou vender esse salgado, eu vou vender uma louça, qualquer coisa você se aplica dessa forma. Mas eu vou pegar vestuário, que é o que eu domino mais. Você vai fazer uma lista com pelo menos 20 nomes de possíveis clientes. Então, eu vou colocar lá, Lígia. Aí eu vou parar minha cabecinha e vou pensar, o que eu vejo a Lígia vestindo? Entendi. Então, a Lígia gosta de... eu vejo a Lígia sempre de saia. Ao marido da Lígia. Aí eu vou abrir um outro bracinho. Marido da Lígia gosta de polo. E você escrevia mesmo? Tem que escrever. Olha só. Tá, meninas? Tem que escrever. Não é na cabeça, imaginando Não, porque isso. você vai montar um guia. É um guia de compras. Que interessante. Porque eu vou para São Paulo, eu vou para o Brás, e aí chega lá, eu fico perdida, eu não sei o que comprar, eu vejo tanta coisa bonita, tanta coisa feia, e eu fico sem norte, e eu gasto todo o meu dinheiro e chego aqui e não consigo vender nada. Porque você foi sem estratégia. Olha que interessante. E se você for sem estratégia, você vai levar lá seus R$500 para você começar, e você vai trazer sem foco. Quando você chegar com o seu produto, que você vai ter que procurar um cliente, um possível cliente que sirva aquele tamanho, que goste daquela cor. Se você for com foco,
pré-determinado na sua mente, o seu dinheiro vai estar direcionado. Que interessante. Então eu vou começar, óbvio, com o pai, com mãe, com o irmão, que sempre é o que nos apoia ali. No começo. Então meu irmão gosta do quê? Gosta de uma camiseta? A minha cunhada, esse vestidinho, ela gosta de um vestidinho de alcinha. Então quando eu chegar para comprar minha mercadoria, eu já vou estar direcionada. Vamos dizer assim, as minhas peças praticamente já estão vendidas. Interessante. Porque eu tenho na minha mente o que eu trouxe para cada cliente. Aí eu montava aquela bolsa, a primeira, eu fiquei pensando assim, caminhando lá, né? Aí eu vou oferecer para minha prima. Aí eu acho que ela vai gostar disso aqui. Ai, que legal. Então você olhava as peças e já tinha um destino. Exato. Independente se a pessoa ficasse ou não, mas você já tinha um planejamento. Exato, porque de verdade, quando a pessoa gosta, ela vai comprar. Né? Não tem por que não, ela vai, verdade. quando ela se identifica com o seu produto, ela vai te abençoar. Só que tem que ser algo, é óbvio, que ela goste, que ela se identifique com aquilo. Então, isso eu fui aprendendo, né? E aí eu chegava com o meu carrinho e ia batendo. Ah, hoje eu vou na casa de fulano. Aí eu batia palma, falava, olha, eu tô vendendo roupa. Isso há quantos anos atrás? A minha primeira loja eu abri dia 2 de fevereiro de 2013, foi minha loja física. Nós estamos falando aí de 2011, por aí. Entendi. E aí eu peguei E você avisava as pessoas que você ia? Não, porque não tinha WhatsApp, né? Não tinha, isso que eu ia falar. Tinha. Como você conseguia entrar em Não contato? tinha celular, eu batia a palma. Então, tipo assim, vou tentar se a pessoa estiver lá. Isso. Eu saía no sábado de manhã, dava um beijo nas crianças, no Marcelo e falava, eu só volto quando eu terminar de vender tudo. E eu saía com o meu carrinho cheio e gastava o dia inteiro andando. Uau. E aí a Lígia comprava, eu falava, você não tem ninguém para me indicar? Né? Algum parente aqui próximo, porque eu não dirigia. E aí Você não dirigia? Não, fazia tudo a pé. E aí eu falava, você não tem alguém? E sempre tem uma vizinha. E a pessoa... A minha amiga aqui, ela tava louca por uma roupa dessa, É, não é? é Sempre assim, tem isso, né? Nossa, eu tenho uma amiga que tava procurando uma saia assim. ela vai gostar. E aí foi indo, até que chegou um determinado ponto que as meninas, né, que eu havia feito minhas clientes, elas já me esperavam na porta de casa, porque elas queriam ser a primeira a ver aquela... Quando chegasse a mercadoria, né? Aquela legal. festa. E graças a Deus eu costumo dizer, né, que eu comecei com R$300 na época. R$300 foi o investimento. Isso, a minha primeira compra. Hoje equivale a quanto, mais ou menos, Vani? Se a gente for atualizar. Acho que você precisaria de uns R$1.000. R$1.000. Isso, para equivaler esses 300 no preço das mercadorias de hoje, que subiram bastante, um pouco, principalmente pós-pandemia. Sim. E aí eu comecei com R$300 e aí eu brinco, né, que com R$300 Deus mudou a história da minha vida. Uau. Porque eu nunca imaginei, né, que eu ia empreender e aí Jesus já estava completo no sonho de ser mãe? Já, mas realizada. É óbvio que a gente precisa do lado financeiro. Sim. As crianças vão crescendo, os gastos vão aumentando. Então, assim, Jesus é tão lindo, tão maravilhoso que eu casei muito nova. Os parentes, então não se abatam com o que as pessoas falem para vocês. Achava, não vai dar nada. Durar. Não vai dar nada, né? Casou com 18 anos, com uma pessoa também que... Era jovem também? Eu tinha 18, Marcelo 23. Ele é 5 anos mais velho que eu. Nós dois viemos de família muito humilde. Então, não vai dar nada, né? E hoje eu olho e falo, não, quem determina a nossa história é Jesus. Né? Eu falo sempre que eu não consigo me imaginar longe de Deus. Não consigo. E nisso você orava e pedia? Porque... Muito. Se vai para São Paulo, você já tinha esse costume? A minha época, né, a minha vida financeira estava muito, muito difícil. A nossa casa era financiada pelo Banco Itaú. Não, perdão, Unibanco até, na época. E nós não tínhamos dinheiro para pagar, né? Nós orávamos todos os dias no pé da cama, falando para Jesus, Jesus, nos perdoa, nos dê estratégia, nos dê um caminho, não deixe que o banco tome a nossa casa, né? Porque assim, onde a gente vai colocar as crianças? E aí Jesus preparou essa moça para me abençoar, para me ajudar.
E aí eu fui complementando a renda, ajudando o Marcelo, né? Dando um passo de cada vez. Ah, mas eu sei que tem muita coisa aí nessa história. Mas vamos tomar uma água? Vamos. Porque aguarde que tem mais novidades. Ó, vamos brindar juntas. Vai lá tomar A tudo uma de água. bom que Deus faz para nós sempre. Sempre. Então eu te espero depois do intervalo, hein? Tchau. Então voltamos maravilhosos com essa história, com dicas de como empreender, como fazer. Então, se eu fosse você, ó, não perdia nada, Vani. E aí, então, voltando à sua história, você se tornou a sacoleira preferida Isso. das suas clientes. Favorita. A favorita, literalmente. Daí veio o nome. Sério mesmo? A favorita. E Você até é minha hoje, favorita. e até hoje tem cliente que ficou uma sacada, né? Fala, essa loja é minha favorita Ai, mesmo. mas é a favorita mesmo, que delícia. Ficou uma sacada o nome da loja. E aí você ficou levando tal, e quando foi que surgiu a ideia de abrir uma loja física? Porque até então você saía no sábado, deixava as crianças com o Isso. marido. E durante a semana, quando as meninas precisavam, elas iam em casa. Só que aí começou a tomar uma proporção tão grande que aí entra uma, sai outra, entra uma, sai outra. Dentro de casa. Dentro da minha casa. E aí começou aquele desejo, né? Olha, eu poderia ter um cantinho, né? E aí eu fiz em casa, mas a minha casa era muito pequena, era 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Já somos em 5, as 3 crianças. E aí eu peguei um pedacinho da sala, coloquei um balcãozinho, uma manequim. E um dia eu estava indo na minha mãe, no bairro onde eu morava, em São José. Eu morava no mesmo bairro que ela, estava indo a pé com as crianças. E ao lado da casa da minha mãe tinha um bar. E esse bar fechou. E aí a moça colocou lá assim, aluga-se. Sério? Eu corri no orelhão, porque Não tinha celular. É cômico falar engraçado, isso, né? não No é? telefone público. Vocês já Falar- usaram orelhão? Falar isso, meu filho fala, mãe, que Que isso? isso? Tinha Era uma orelha grande? Era orelhão de ficha ou de cartão, né? Porque ainda tinha o de O ficha. de ficha, misericórdia. Meu Deus, como é antigo. E Gente, aí- nós estamos falando do quê? Nem de 10 anos? 11 anos. é. É novo isso. Tá. E aí eu fui no orelhão, liguei pro Marcelo, fui no telefone público, liguei para ele e falei para ele, ai, a Nilza vagou o ponto. E aí eu queria, né, abrir lá. Ele falou, amor, vai lá, fala com ela. Vou te ajudo. E aí eu fui lá, subi na casa dela, falei para ela, quanto que você faz para mim? Aí ela falou, eu faço 490, lembro até hoje, o aluguel. Ué, o aluguel já alto, é, amiga? 490. Para aquele tempo? É, mas era na avenida, Ah, o na ponto avenida. do bairro, né? Tá. E aí Compensava. muito. E ali eu juntei meu capitalzinho todo, devo ter, na época, para montar a loja, com mercadoria, tudo, eu devo ter investido uns 5 mil. E E esse dinheiro, você tinha? Você teve que fazer um empréstimo ou girava uma já? parte eu tinha, né, do giro das roupas que eu vendia, e uma parte nós pegamos no banco. Olha só, o banco entrando de novo. É, nós pegamos uma parte no banco e aí o meu esposo falou para mim, amor, né, eu me lembro até hoje, nós estávamos na sexta-feira lavando e ia ser no sábado a inauguração da loja. Ele falou, amor, se você fizer, né, para os 490 do aluguel, mais, não vou me recordar o valor correto, mas vamos dizer aí R$200, 100 e pouco do empréstimo, tá ótimo, né? É bênção. Já está se pagando, né? Exato, Jesus vai cuidar do restante. E aí eu falei, tá bom. E eu tenho uma coisa comigo, Lígia, que toda minha inauguração de loja, eu gosto de trabalhar sozinha. É mesmo, você vai montando sozinha. Eu gosto de trabalhar sozinha. Eu gosto de, por exemplo, se a inauguração hoje, né, que é no shopping, não tem mais como eu trabalhar sozinha, eu marco para o sábado, eu gosto de abrir na sexta, à noite, nem que seja 2, 3 horinhas, sozinha. Só você? Só eu e Deus. Sabe, ali é meu momento de agradecer a Deus, de reconhecer tudo que Ele faz por Que mim lindo, todos os que dias. lindo. Então, eu gosto de ficar sozinha mesmo. Só eu e Deus ali e minhas roupinhas. E ali naquele momento eu me coloco diante de Deus e agradeço. E aí no sábado eu fui, ele me ajudou a montar, eu montei uma mesa, né, de café. Ele se despediu de mim e foi embora. E eu fiquei ali sozinha conversando com Deus. Eu falei, Deus,
né? Conforme o Marcelo falou, se eu fizer para aluguel, né, já tá bom, eu tô feliz. E nisso Deus foi mandando uma, foi mandando outra, foi mandando outra, minhas clientes, a irmã da igreja, as irmãs da igreja foram comprar, foram, né, prestigiar, e as vizinhas, e o pessoal que passava na rua via movimentação. Eu sei que nós fechamos o dia, no sábado eu vendi R$2.300. Uau, no primeiro dia. No primeiro dia. Imagina a sua alegria. Nossa, Assim, eu nem amor, dormi. amor, eu Ele tenho nem para 2 acreditou. meses, eu Ele tenho para nem- 3 meses. Ele nem acreditou. Imagina. Foi dia 2 de fevereiro de 2013. E um apontamento que Jesus me trouxe aqui agora na mente, que no segundo sábado de janeiro deste ano, eu estava no culto, no domingo de manhã, e o pastor Carlitos falou assim: você que tem um sonho, né? Você vai fechar seus olhos agora e vai pedir para o Senhor que Ele realize esse sonho. E aí ele disse: você que não tem um sonho, peça Uau. para que Jesus te dê um sonho, porque o nosso Pai é doador de sonhos. Uau, que lindo isso. Foi numa celebração domingo de manhã, segundo domingo de janeiro de 2012. Ele falou assim, e nós fechamos os olhos. Eu não me recordo de verdade o que eu falei ali com Deus, mas quando eu abri o olho, o Marcelo falou para mim: eu pedi uma loja para você. Uau. No segundo sábado de janeiro, no dia 2 de fevereiro, eu estava abrindo a loja. Meu Deus. Minha que primeira lindo. loja. Um E mês. ali eu fiquei, graças a Deus, foi uma bênção. Você Eu ficou fiquei, quanto tempo ali? nesse ponto eu fiquei uns 3 anos. Uhum. E aí tinha um ponto no meu bairro muito badalado. Chique. Que todo mundo queria, era uma loja de roupa lá. E aí essa loja prosperou, comprou um terreno no Uau. bairro, construiu uma loja enorme lá no bairro e vagou o ponto. Ai, você. Aí eu fui lá, toda feliz, falei: seu Geni. Falei: seu Geni, eu gostaria de alugar seu ponto. Ele falou pra mim: tem 14 pessoas na sua frente. Nossa, que ponto estratégico, Era né? muito bom. Aí ele falou: tem 14 pessoas na sua frente. Você sempre focou o ponto, o lugar. Isso é muito importante. Ah lá, meninas. Quando a gente decide dar um passo, né, para ponto, Aham. você tem que olhar muito. Entendi. Né? Uma dica é: gostei deste ponto. Então você vai pegar, vai sentar na frente deste ponto Olha. e vai contar quantas pessoas passam na calçada. Precisa se passar pelo menos 8 pessoas na calçada a cada, vamos pôr aí, 5 minutos. Porque senão você não vai ter um fluxo de pessoas, entendeu? Então, para bairro, dá para fazer essa conta. Para shopping center, tem que passar muito mais. 60 pessoas. Mas para bairro, dá para você fazer essa conta. E aí, esse ponto era top. Ele falou para mim: tem 14 pessoas. Aí o Marcelo falou para mim: mas eu vou deixar meu número com você, né? Eu sou a 14ª pessoa na lista. Deixamos. Num domingo à tarde, eu estava no cinema. E o Marcelo sempre nas negociações com você. Sempre. E ele trabalhando na fábrica. Trabalhava na fábrica. E eu estava sentada no cinema, até com as crianças, olhei dentro da bolsa meu celular. Tinha, Aí brilhando, quando eu olhei, seu Geni. já tinha WhatsApp nesse tempo. Eu creio que sim, Era. mas ele me ligou. Mas eu ligação. creio que sim. Aham. Aí ele pegou, aí eu passei para ele toda feliz. Ele saiu lá fora, voltou, ele falou: seu Geni falou que estava orando e Deus falou para ele. Ele é pastor da Assembleia. Falou para ele: não é para você alugar para ninguém, é para você alugar para aquele casal, o 14º. E ali eu montei a loja bem mais bonita. Deus, Nossa, que lindo testemunho. meus clientes ficaram assim muito felizes com né, da gente ter mudado de ponto. Aham. E eu fiquei mais uns 2 anos e pouquinho nesse ponto, até surgir a oportunidade de eu vir para minha primeira loja no shopping. Que legal. Que é aqui no Taubaté E Shopping. como que foi ir para o shopping? Você queria? Nunca tinha pensado, sabe? Não, adoro Era essa sua muita- cara. Amo quando você faz aquela cara, não. Não tem como esconder, né? Como que apareceu a ideia de ir para o shopping? Olha, É. você vai rir agora, mas assim, eu achava shopping muito chique. Muito chique. De verdade, né? Era assim, era muito pra mim, a sacoleira, Favorita. sabe? De Num Caçapava. shopping, sabe? Num shopping, como assim? Aham. Né? E aí meu esposo trouxe o carro na oficina, aqui em Taubaté,
resumindo, e tinha que esperar por 3 horas. Aí ele pegou as crianças e falou, não compensa voltar para São José, né? Vou ficar aqui nesse shopping, no Taubaté Shopping. E aí ele entrou, ficou andando nos corredores e falou assim, aqui cabe uma favorita. Olha só, o Marcelo tem visão. Ele tem, ele é um marido muito bom para mim. Aqui cabe uma favorita. E aí ele foi lá na DM do shopping e falou, minha esposa tem uma loja e eu queria ver um ponto aqui para ela. E aí a moça deu super atenção, mostrou o ponto para ele, ele foi para casa, me trouxe no outro dia para ver o ponto. E foi assim. Assim. Meu Foi assim. Deus! E aí, alugou, reformou. E aí eu E medo? Teve medo? Olha, não. Não? Não. Eu sou bem assim, ele me empurra e eu vou. Entendi. Eu cheguei, ele tinha escolhido um ponto, né, ali no Taubaté Shopping, bem pequeno. Aí eu falei pra moça assim, tem mais algum ponto vago? Aí ela falou, tem, porque eu fui fazer a análise e percebi que aquele ponto que ele tinha escolhido era um fluxo de praça de alimentação. Então as pessoas já haviam comprado o que elas tinham que comprar, estavam ali para se alimentar. Entendi. Então me acendeu uma luzinha ali. E aí eu falei para ela, tem outro ponto? Ela falou, tem, que é esse que eu estou até hoje. E aí eu peguei, entrei, quando eu parei na porta, o ponto era lindo. Ele já tinha aquele detalhe de sanca. Ele era lindo, sabe? Você já se viu? Eu tô na minha casa. Eu já me vi, até porque assim, eu não tinha condições financeiras nenhuma para estar ali. Então eu não podia pegar nada que demandasse Tivesse muito que fazer dinheiro. reformas, né? Exato. E o piso era lindo e tudo era lindo. Eu falei, top, eu compro um lustre, coloco aqui, coloco um painel canaletado aqui e já tinha caixa, balcão caixa, já tinha os provadores pronto, com espelho, com tudo. Eu falei, é esse. Eu falei, Marcelo, é esse ponto. Ele falou, é o dobro do aluguel. Eu falei, mas é o dobro do fluxo. Então, nós vamos se estabelecer aqui. É esse ponto. O dobro do fluxo. Ela já tinha analisado. Já. E aí, eu escolhi esse ponto e nós estamos ali há 6 anos. E daí, qual o momento que o Marcelo veio se juntar à equipe? A equipe favorita. Da favorita. Quando, graças a Deus, a demanda começou nesse segundo ponto que eu abri, lá no bairro, o fluxo ficou muito grande. Então, o que que acontecia? Ele tinha que viajar comigo. Entendi. E aí ele não estava mais desempenhando o trabalho dele da forma que ele gostaria, né? Porque assim, era muito cansativo. Eu pegava ele na fábrica às 2 da manhã e deixava ele na fábrica às 2 da tarde. Então, ele não descansava. Exato. E aí ele tinha que trabalhar até 2 da manhã de novo. E aí ele falou, não é justo, né? Com uma empresa que nos abençoou tanto. Então, assim, a gente tem que ter isso na nossa mente. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai fazer com excelência. Sim. Não importa se é meu ou se é da Lígia. Eu tenho que amar aonde eu trabalho, sabe? Reconhecer que o meu sustento vem dali, que eu preciso abençoar aquele lugar. E ele já não estava mais conseguindo desempenhar a função que ele fazia com a excelência merecida. E era uma empresa ótima, muito boa, então ela merece bons funcionários. Entendi. E aí ele conversou com o supervisor dele, explicou que, né? E aí o supervisor dele falou, olha, Marcelo, se eu vou fazer sua dispensa, né? E deixo as portas abertas um dia, né? Se você quiser voltar, precisar voltar. E aí faz 6 anos que ele está comigo. Desde quando eu vim para o Taubaté Shopping. E quando ele veio, você sentiu diferença? Ah, muito, porque assim, eu tenho que reconhecer, eu acho que todo mundo, o primeiro ponto é reconhecer no que é bom e no que não é. Sim. Né? Eu não sou boa com nada contábil, eu não sou boa com computador, eu não sou boa com datas de pagamento. Você é boa? Eu sou boa com venda. Ah, adoro. Eu amo vender. Você ama vender? Amo. Né? E se você for na minha loja, eu tô lá sempre para atender os clientes. Verdade. Sabe, eu amo colocar a pessoa no provador e falar, olha, isso fica bonito com isso. E vai levando peça pra gente. E a pessoa se transforma. Ela olha e fala, nossa, verdade, que legal. Sabe, e você vê que tem mulheres que têm facilidade para montar uma combinação. Sim. E tem mulheres que não. Que não. Então, assim, quando você pega essa mulher que ela não tem essa habilidade e ela sai daquele provador, ela abre aquela cortina, você vê o brilho. Parece que a musiquinha faz até assim, ó.
Você vê o brilho nela, Uau. com aquela combinação, Aham. sabe? E ali Jesus me dá muitas oportunidades de... De lançar semente. Exato, pessoas que entram ali e falam, eu vim comprar uma roupa porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. Aí você fala, em nome de Jesus, vou orar por você, se for o melhor do Senhor para sua vida, vai dar tudo certo. Então você vai lançando Já vai sementes. semeando. Que lindo isso. E todas as vezes, até hoje, desde o primeiro dia até hoje, que eu tô cansada de comprar mercadoria. Todas as mercadorias eu falo, Deus, prepara as melhores mercadorias. Amém. Prepara as mercadorias assertivas. Prepara mercadorias que vão chegar e vão vender. Né? E eu faço assim, eu brinco com as meninas, eu falo, todas as mercadorias eu escolho uma por uma até hoje. Uau. E aí, Vani, como foi na pandemia passar por isso? Foi desafiador. Porque loja de shopping fechou quanto tempo? A primeira fechada, nós ficamos 72 dias. Uau. 100% fechado. Nossa. E como eu disse, né, um minuto atrás, eu não sou boa com tecnologia. Não sou. É verdade, eu lembro disso que você falou, que desafio vender pela internet. Exato, porque assim, teve pessoas que tudo bem, se deslancharam, se encontraram, glória a Deus, mas não eu não sou isso. Então, assim, eu não tinha nem Facebook, mal tinha Instagram, acho que tinha umas, sei lá, 300 pessoas no Insta, porque não era uma coisa que eu trabalhava, porque eu gosto de vitrine, eu gosto de uma vitrine bem feita. De pessoas. Eu gosto de pessoas. Pessoas andando, pessoas experimentando. Eu gosto desse contato, eu gosto de abraçar. A cliente entra na minha loja, eu nem conheço, eu abraço. Eu gosto disso. Eu gosto dessa conversa, desse olho no olho. Então, quando teve que ir para as redes sociais, eu fiquei sem vender. Imagino. E aí o Senhor te sustentou. Foi. Literalmente. Sabe, que é passar um dia, 2, 3, 10, 20, 30 e não cair R$1 na conta. Se com funcionário precisando honrar. Shopping para pagar, porque, né, mesmo que eles deram um desconto, mas eles não zeraram. Exatamente. Então, assim, né, era depois a gente vê, mas não era bem assim na realidade, todo mundo sabe disso. Conta de água e de luz continua chegando. Segue a vida, segue o baile, As né? criançadas em casa comendo até a parede. Porque adolescente come pra caramba. Não é? E 100% do tempo dentro de casa. Então era, mãe, faz um bolo, mãe, tô com fome. Mãe. Eu terminava o almoço e falava, mãe, que vai ter pro café da tarde. É assim mesmo. Então a compra, todo mundo, na casa de todo mundo, dobrou, triplicou. Então, assim, foram tempos desafiadores. E aí, nessa época, né? Esse foi o período mais desafiador da sua vida no empreendedorismo? Foi. Aleluia. Você passou pelo mar Passei. vermelho que se abriu. Passei, de verdade, teve momentos que eu falava, Deus, isso aqui é do Senhor, foi o Senhor que me deu. E eu só vou sair daqui se for a tua vontade. Porque não tinha mais o que fazer, né? E aí, nós ficamos 72 dias fechados, depois reabrimos 4 horas, que não dava fluxo e pingava. E as pessoas com medo de ir para shopping, medo de sair. Foi feito muito, né, terror, que tipo, o shopping não tem janela, o ar-condicionado transmite, então ninguém sabia, era um pânico generalizado. Total. E funcionário de shopping tem muito contato com outras pessoas, então assim, o pessoal tinha medo de ir, né, a população estava assustada. E aí, bem nessa época de pandemia, venceu o meu contrato. Né, no Taubaté Shopping, venceu o meu contrato de 3 anos com eles, e aí eu falei, não tem como, vocês precisam fazer alguma coisa para me ajudar. Eles renovaram por 1 ano para mim, um contrato de 1 ano. E aí, 1 ano nós estávamos na pandemia ainda. E aí eu falei para eles, né, o que vocês podem fazer por mim? E aí eles falaram, Vanelli, você tem que ir para um ponto menor. E eles queriam que eu reduzisse, assim, de 60 metros quadrados, que é a minha loja, para 28. Nossa. Eu falei, mas não cabem minhas peças, né? Não tem como, não tem que ter como, porque a única coisa que a gente pode fazer para manter seu boleto é você reduzir sua metragem. E aí eu conversei com a minha mãe, com o meu pai, né? Conversei com o Marcelo, eu falei para ele, eu não vou. Não vai sair. Eu não vou sair. Ele falou para mim, amor, e se a gente bater o pé e não conseguir uma negociação? E a gente perdeu o pequenininho também. Eu lembro que você comentou comigo. Amiga, eu tenho pequenininho, mas eu não quero sair do meu lugar. E aí eu me lembro que eu me coloquei diante de Deus e falei, Pai, foi o Senhor que me deu.
essa loja, esse ponto. O Senhor sabe de onde o Senhor me tirou, né? Eu nunca pensei em chegar onde eu cheguei. O Senhor manteve em mim o mesmo coração de sempre. E eu coloco diante de Ti, Pai. E eu tenho a plena certeza que o dono desse ponto é o Senhor. Né? O dono dessa loja é o Senhor. Então eu só vou sair daqui se for a Tua vontade. Se não for, eles vão negociar comigo. E aí eu mantive-me firme nessa minha convicção. E passou dezembro, janeiro, eles me enviaram um e-mail falando: Vaniele, manda a sua proposta. Uau, e aí eu mandei a proposta do jeitinho que eu poderia pagar, da forma que eu poderia, né? Claro, dentro da realidade, de um cenário, né? De um shopping, claro. de uma negociação de um shopping. Eles me mandaram um e-mail no outro dia: ok, a gente aceita a sua proposta. Então está renovado o nosso contrato lá por mais 5 anos. Que lindo, Graças Vani. a Deus. Que história maravilhosa. É. Tá uma delícia, ficaria mais 1 hora te ouvindo aqui. Passou rápido, não passou? Passou. Nós temos que encerrar, mas antes de a gente terminar, eu fazer os agradecimentos, eu quero que você dê um recadinho para aquela mulher que está ali, ó, do outro lado da tela, que às vezes até deixou de sonhar, não sabe por onde começar. O que ela pode fazer ou qual é a palavra que você tem? Eu trouxe aqui um versículo também que eu gostaria de ler, mas o que eu queria deixar para você, mulher, né, para você, homem que está aí, às vezes está triste, né, sem saber muito o que fazer. Primeira coisa, pense no que você é bom. Todos nós temos algo que nós sabemos dominar. Às vezes eu sei montar uma mesa, às vezes eu sei fazer um bolo bacana, às vezes eu sei fazer costura muito bem, né? Eu sei vender muito bem. Então, primeiro ponto, para de se vitimizar e olha para aquilo que você sabe fazer bem feito. Todos nós temos alguma qualidade. E aí eu identifiquei essa qualidade, né? Eu consegui, olha, eu sei fazer isso bem feito. Então, você vai trabalhar naquilo. E aí, Jesus, né, assim como ele trouxe naquela manhã para o meu esposo, né, ele tinha o sonho de ter a loja, mas como aquela palavra foi lançada, né, eu vou lançar para vocês. Se você não tem sonho, o nosso Pai, né, aquele que nos criou, que nos formou, ele é doador de sonhos. E aí eu queria deixar um versículo para vocês que está em Filipenses 4, de 6 a 7, que fala assim: não se aflinjam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém. Que palavra maravilhosa. Né? Entregar na mão de Deus e receber o cuidado do Pai. Mas entregar é entregar. Não pegar de volta. Entrega e fica assim, né? E carregar um fardo que às vezes não é para nós. Não é para nós. Muito obrigada, viu? Imagina. Eu sabia que seria maravilhoso esse programa. E eu quero agradecer a você que está aí, assistiu tudo isso até o final. Amém. Se apegue nessa palavra, se apegue na promessa de Deus e siga para você ter uma vida plena. Já está aí, é só você acessar. Também quero agradecer a todos os meus parceiros que fazem, olha, desse programa uma grande realidade. Eu não faço isso aqui sozinha, existem muitas pessoas que seguram a corda comigo. Então, muito obrigada por você segurar a corda comigo. E eu te espero no próximo programa. Tchau!